Bem-vindos! Meu nome é Giovana Lima e estou com o professor William Eide Júnior para conversar sobre a pesquisa Surpresas com relação à política monetária e o mercado de capitais. Bem-vindo, professor! Nesse artigo você estuda como a política monetária afeta as ações na Bovespa. Quais foram os resultados que você encontrou? Esses resultados são muito interessantes, porque quando você tem uma surpresa na política monetária, nesse caso nosso medido pelas variações de taxa de juros impostas pelo Copom, a Bolsa reage. Para cada 0,25 de variação na taxa de juros, nós temos 1% de impacto no índice Bovespa. O que isso significa do ponto de vista do governo? Não é exatamente do ponto de vista do governo, mas do ponto de vista do investidor. Um investidor que acredite em alguma coisa fora do consenso de mercado, ele pode atuar no mercado nesse sentido. É claro que para o órgão regulador interessam todos os impactos que possam ocorrer no mercado, mas ele está muito mais preocupado com a questão formal, a questão legal, do que exatamente com o resultado do mercado. Porque esse nosso estudo, ele tem como origem um estudo do Bernard Bernanke, que é o atual presidente do Federal Reserve. Bom, vamos reproduzir esse artigo aqui, esse trabalho aqui no Brasil, porque o Ben Bernanke já havia descoberto o impacto de modificações não esperadas na taxa de juros, porque o que está esperado, o mercado já sabe, já está no preço. Então não tem, se todo mundo acha que a taxa de juros vai variar em 1% e ela varia em 1%, não há nenhum efeito, porque o mercado se antecipa ao que ele sabe. Então o que nos interessa é o que não é esperado. Como vocês avaliaram? As surpresas? A surpresa, isso. A surpresa nós avaliamos olhando para o mercado futuro de juros. No mercado futuro, de uma forma ou de outra, você tem alguma expectativa do que o mercado, você tem o que o mercado está esperando. Então, por exemplo, se o mercado futuro estava negociando um juro, sei lá, de 10%, e de repente o Copom jogou 10,5%, então você tem uma surpresa de meio. E alguns tipos de mudanças, talvez, que fossem menos esperadas, na verdade, quando a gente fala da crise russa ou da crise dos países asiáticos. Mas as crises certamente, como diz o Nassim Taleb, que é o autor daquele O Cisne Negro, ele fala assim, de vez em quando aparece um cisne negro. O cisne negro é, por definição, não esperado. Então, aí tem impacto em todo lugar. Como que o mercado consegue ter esse tipo de informação para se antecipar a essas mudanças? Nós precisamos reativar canais de comunicação com empresas e mercado. Hoje nós não temos. Então, possivelmente, ninguém sabe desse estudo no mercado. Ele foi publicado em congressos, foi publicado na revista de economia política, Economic Brazilian Review, mas ninguém lê. E o que te levou a estudar esse tema? E esse tema me interessou porque a pergunta e a resposta são relevantes, como você mesmo disse, quer dizer, você tem um impacto mensurável no mercado de uma decisão que é constante de um comitê de política monetária. E como que você avalia a situação atual da taxa de juros no Brasil? Se a gente pensar 10 anos atrás, a gente estava com uma taxa de aproximadamente 23%. Em primeiro lugar, nós precisamos olhar para frente e ver se essa taxa de juros muito baixa é sustentável. Isso tem um impacto importante em diferentes áreas. Em primeiro lugar, na área de investimento das empresas. O custo do dinheiro cai, as empresas podem investir mais e em mais projetos. Por outro lado, do lado do consumo, você também pode ter um incentivo ao consumo, dado que as taxas estão mais baixas, os financiamentos vão ser melhores e assim por diante. E por último, do lado do investimento, que é a minha área maior de estudo, nós teremos um impacto também, porque aquelas pessoas que buscam retorno nos seus investimentos vão ter que se mexer. Obrigada, professor. E para saber mais sobre as pesquisas, acesse o link abaixo.